Você já ouviu seu nome no escuro e percebeu, tarde demais, que não devia ter respondido? Meu nome é Caio. Eu trabalhei por 7 meses no cemitério municipal de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém gosta de falar das coisas que acontecem depois da meia-noite. Eu pegava o turno da noite, porque pagava um pouco melhor. Na época, eu precisava do dinheiro. Minha mãe estava doente, eu tinha conta acumulada e, sinceramente, eu não tinha luxo de escolher serviço. No começo, eu achava que o pior de trabalhar ali era o silêncio. Depois, eu entendi que o pior não era o silêncio. Era quando o silêncio sabia exatamente como quebrar. Naquela noite, eu estava sozinho no setor antigo. O outro funcionário, um senhor chamado Joel, tinha ido até a guarita buscar um maço de chaves e demorou mais do que devia. Eu fiquei entre os corredores estreitos, com a lanterna numa mão e a prancheta na outra, conferindo numeração de jazigo e vendo se o cadeado da capela lateral continuava fechado. Era um corredor ruim, comprido, apertado, túmulos altos dos dois lados, algumas fotos antigas pregadas no mármore, rostos desbotados, gente morta olhando de volta. E foi ali que eu ouvi pela primeira vez. Caio. Perto demais. Eu virei na hora. O feixe da lanterna cortou o corredor inteiro. Nada, nem gato, nem vento, nem Joel brincando comigo. Fiquei parado, escutando. Meu coração já tinha mudado o ritmo. Eu devia ter voltado. Mas quem trabalha em cemitério acaba acostumando a explicar por lógica. Deve ter sido eco, deve ter sido a rua, deve ter sido impressão. Foi o que eu pensei. Aí dei mais 3 passos e ouvi de novo. Caio. Dessa vez mais longe, como se alguém tivesse no fundo do corredor, quase virando à direita, me chamando sem pressa. Aquilo me incomodou, porque a voz não parecia ameaçadora, parecia familiar, como se alguém me conhecesse. Eu apertei a lanterna com mais força e falei: Joel? Nada, só aquele cheiro de terra úmida, pedra fria, flor velha. Eu andei até a curva do corredor e foi aí que senti a primeira coisa errada de verdade. O ar ali estava mais frio do que o resto do cemitério. Não um pouco, mais frio. Frio de gelar por dentro. Frio de banheiro de hospital. Frio parado. No chão, bem perto de um túmulo rachado, tinha marcas, como se alguém tivesse arrastado os pés, lentas, pesadas. Uma trilha curta, riscando a poeira úmida de um lado ao outro do corredor. Meu estômago caiu na hora. Eu devia ter ido embora. Em vez disso, segui as marcas com a lanterna. Elas terminavam em frente a um jazigo de família muito antigo, daqueles com portinha de ferro e vidro fosco. E no vidro tinha reflexo. Meu reflexo. Só que com um detalhe errado. Eu estava parado. No vidro, o reflexo ainda estava levantando a cabeça. Eu congelei.
Piscar foi a pior coisa que eu fiz, porque quando olhei de novo, o reflexo já estava igual ao meu. Foi nessa hora que eu ouvi o rádio chiar na minha cintura. Ruído seco, depois a voz do Joel cortada. Caio, você tá onde? Eu puxei o rádio na mesma hora, quase aliviado, no corredor do setor antigo. Depois Joel respondeu com a voz estranha: Não sai daí. Eu ri de nervoso. Amigo, eu já queria sair daqui faz tempo. A resposta demorou alguns segundos. Segundos demais. Eu tô na guarita. Naquele instante, eu entendi uma coisa que até hoje me dá arrepio. A voz que tinha me chamado no corredor não podia ser a dele. Eu comecei a voltar, sem correr, mais rápido, tentando não olhar demais para os lados, tentando agir como se ainda tivesse controle da situação. Foi aí que veio a terceira vez, no meu ouvido. Caio. Eu respondi no reflexo, no susto. O quê? E antes mesmo do som da minha voz morrer no corredor, alguma coisa respondeu, com a minha própria voz. Não olha para trás. Eu parei andando, na mesma hora. Minhas pernas ficaram moles, meu braço travou segurando a lanterna. Eu senti cada fio de cabelo do meu corpo arrepiar, porque aquilo não parecia alguém imitando minha voz. Parecia eu mesmo. Como se eu tivesse atrás de mim, respirando na minha nuca. Eu queria correr, mas meu corpo simplesmente não obedecia. A lanterna começou a tremer tanto na minha mão que a luz batia nos túmulos, nas fotos, nas cruzes, e tudo parecia se mexer junto. A voz veio de novo, igual a minha, mais baixa, mais perto. Se você olhar, eu entro. Eu não sei explicar porque eu entendi aquilo como uma ameaça real. Só sei que entendi. Na hora, sem dúvida nenhuma. Foi aí que eu ouvi outra coisa. Passos arrastados, vindo na mesma direção da voz, atrás de mim. Era como uma sola molhada deslizando no cimento, lento, sem pressa, se aproximando, como quem sabe que eu não tenho saída. Eu comecei a andar sem virar, depois andei mais rápido, depois praticamente fui trotando pelo corredor, sentindo que aquilo vinha junto. O arrastar de pés acelerou também, não muito, só o bastante para eu perceber que estava acompanhando o meu ritmo. A curva do corredor apareceu à frente, depois o portão interno, depois a área aberta. Quando saí do setor antigo, quase tropeçando, vi Joel a uns 20 metros, parado, perto da guarita, com a lanterna dele acesa. Eu fui até lá, sem nem tentar disfarçar. Tem alguém lá dentro. Foi a primeira coisa que eu disse. Joel me olhou de um jeito esquisito. Você respondeu? Na hora eu não entendi a pergunta. Como assim? Ele repetiu, mais seco. Quando te chamaram, você respondeu? Eu não falei nada. Acho
que o meu silêncio respondeu por mim. Joel fechou os olhos por um segundo, como se tivesse confirmado uma coisa antiga que ele já esperava. Lá dentro, com a porta fechada, ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Disse que anos antes tinha trabalhado ali um rapaz novo, também no turno da noite. O rapaz começou ouvindo o próprio nome nos corredores vazios. Depois começou a ouvir a própria voz chamando de volta. Nas semanas seguintes, jurava escutar alguém andando ao lado dele, mesmo quando não havia ninguém. Até que um dia pediu demissão. Só que, segundo Joel, ele nunca foi embora de verdade, porque durante meses continuaram ouvindo a voz dele no setor antigo, chamando quem tivesse sozinho. Eu dei risada de nervoso, daquele jeito idiota que a gente ri quando não quer acreditar. Você tá me zoando? Joel não respondeu. Só ficou olhando para a janela da guarita. Foi quando eu percebi que o arrastar dos pés tinha voltado. Do lado de fora, contornando o vidro, eu olhei para Joel, ele continuava imóvel. Depois falou bem baixo: "Não atende se te chamar de novo." Eu não consegui perguntar por quê, porque naquele momento veio a batida. 3 toques leves no vidro. E então, do lado de fora da guarita, na escuridão onde a luz não alcançava direito, eu ouvi a minha voz dizer: "Caio, abre." Eu saí do cemitério antes do amanhecer. Nem esperei o turno acabar. Inventei qualquer desculpa e no dia seguinte pedi demissão. Nunca mais voltei lá. Só que a pior parte não ficou no cemitério, porque durante algum tempo, sempre que eu apagava a luz do quarto e ficava em silêncio, eu ouvia uma coisa no corredor do meu apartamento. Passos arrastados, bem devagar, como se alguma coisa ainda tivesse aprendendo o caminho até mim. E uma vez, só uma vez, antes de dormir, eu ouvi do outro lado da porta a minha própria voz me chamando pelo nome. Os passos me seguiram até em casa, e o pior não foi ouvir do lado de fora, foi perceber que em um certo momento eles já estavam do lado de dentro. Meu nome é Bruno. Durante quase um ano eu trabalhei à noite num cemitério na saída da cidade. Era um lugar antigo, grande, cercado por um muro alto e árvores velhas, que faziam sombra até quando não tinha lua. Eu já tinha me acostumado com muita coisa ali, com enterro tardio, com família chorando, com cachorro uivando sem motivo, com portão estalando sozinho. Mas tem uma diferença entre se acostumar com um lugar estranho e levar esse lugar embora com você. Na semana em que tudo aconteceu, eu ouvi um som específico no setor mais velho do cemitério. Passos arrastados. Não correndo, não andando normal. Arrastados. Sempre depois das 3. Eu nunca via ninguém, só o som. No começo, vinha longe. Depois, começou a vir perto demais. E na última noite de trabalho, antes de eu largar tudo aquilo, o som me acompanhou até o portão principal. Eu estava fechando o cadeado quando ouvi atrás de mim:
Virei com a lanterna na cara do escuro. Nada, só a rua vazia, o muro comprido e a neblina baixa passando rente ao chão. Entrei no carro e fui embora, mesmo assim, tentando me convencer de que meu cérebro estava cansado. Turno puxado faz a cabeça inventar coisa. Eu repetia isso o tempo todo. O problema é que quando parei o carro em frente de casa, ouvi de novo, dessa vez do outro lado do portão. Minha casa era simples, térrea, muro baixo, grade na frente, rua quieta. Normalmente eu chegava e já entrava. Naquela madrugada, fiquei sentado dentro do carro, com o motor desligado, ouvindo. Nada. Aí meti na cabeça que era paranoia. Saí, abri o portão, entrei correndo, quase sem admitir que estava correndo, e tranquei tudo atrás de mim. Eu devia ter ido dormir, mas fui inventar de olhar pela cortina da sala. No meio da rua, sob a luz fraca do poste, tinha uma marca escura no asfalto, como se alguém tivesse molhado a sola dos pés e arrastado de um lado ao outro. Eu me afastei da janela na mesma hora. Dormir foi impossível. Fiquei escutando a casa, geladeira, encanamento, madeira estalando. Tudo parecia alto, tudo parecia errado. E então, quase 4 da manhã, veio o som de novo, do lado de fora da grade. Parava, depois recomeçava, como se alguém estivesse andando devagar na frente da minha casa, lendo o número, aprendendo o lugar. Eu liguei a TV só para quebrar o silêncio. Não adiantou. O som passava por cima de tudo, e quanto mais eu tentava ignorar, mais nítido ficava. Não bati foto, não fui filmar, não tive coragem de abrir. Quando o dia clareou, o som sumiu. Saí atrasado, exausto, e antes de entrar no carro, olhei a calçada. Tinha risco, 2 rastros curtos, como se sola pesada tivesse sido puxada no chão. Como se sola pesada tivesse sido puxada no chão. Na noite seguinte, eu falei disso no cemitério com o Nando, que fazia turno comigo às vezes. Ele não riu, e isso já me incomodou. Só perguntou: Tu olhou pela janela? Eu disse que sim. Ele baixou a cabeça, coçou a barba e falou: Era melhor não ter olhado. Eu fiquei irritado. Que conversa é essa de era melhor? Você sabe de alguma coisa? Nando demorou para responder. Depois disse que quando alguma presença pegava caminho, como alguém de lá, ela primeiro ficava do lado de fora, enquanto a pessoa observasse, enquanto desse atenção, enquanto esperasse. Mas segundo ele, tinha uma regra simples: nunca atende som de fora depois que ele aprende onde tu mora. Eu queria rir da cara dele, mas nessa mesma noite, perto do fim do turno, o som voltou. Não no corredor, não no setor antigo. Voltou atrás de mim. E eu estava fechando o depósito de ferramentas quando ouvi, bem perto da porta, como se alguém tivesse parado exatamente do outro lado. Eu gelei. Nando estava na porta da frente do cemitério. Eu sabia que estava sozinho ali. A maçaneta mexeu, bem de leve. 1, 2, 3 vezes. Eu recuei sem fazer barulho. Senti meu corpo inteiro latejando.
Depois ouvi uma respiração funda, úmida, do lado de fora. Não forte, não monstruosa. O tipo de respiração que parece humana demais para ser ignorada. Então veio outra voz, baixa, sem pressa. Bruno. Eu saí dali na hora. Nem quis saber se era Nando, nem quis conferir. Atravessei o cemitério inteiro, chamando por ele, e encontrei o homem perto do portão, branco, segurando a lanterna com a mão trêmula. Tu ouviu também? Ele perguntou. Aquilo foi o suficiente para me desmontar. Naquela madrugada, eu quase não voltei para casa. Fiquei rodando de carro, parei numa lanchonete 24 horas, esperei clarear um pouco mais. Só entrei na rua quando já tinha movimento. E mesmo assim, quando botei a chave no portão, vi, do lado de dentro da grade, bem na cerâmica da entrada, tinha marcas arrastadas. Não na rua, dentro, como se alguém tivesse passado a noite encostado no meu portão e em algum momento tivesse atravessado. Eu entrei com o coração batendo no pescoço. Fui direto ver se a janela estava aberta, se a fechadura tinha sido forçada, se faltava alguma coisa. Nada, tudo aparentemente normal. Só um detalhe me fez querer vomitar. No corredor entre a sala e os quartos havia um risco no piso, único, curto, como marca de sola molhada sendo puxada. A partir dali, eu parei de dormir direito. Toda madrugada era a mesma coisa. Primeiro os passos do lado de fora, depois no pátio, depois na varanda, sempre mais perto, sempre arrastando, sempre com aquelas pausas longas, como se alguma coisa ficasse parada, ouvindo se eu estava acordado. Eu comecei a deixar todas as luzes acesas. Comecei a dormir com a TV ligada. Comecei a evitar olhar para qualquer janela, mas medo não resolve, só adia. Na quarta noite, ouvi no portão da cozinha 3 arranhões curtos, depois o clique do trinco tremendo. Eu estava sentado no sofá, com o celular na mão. Pensei em ligar para a polícia. Pensei em ligar para um vizinho. Pensei em sair correndo. Só que o meu corpo travava toda vez que o som vinha. A maçaneta mexeu, devagar, e então uma voz falou do outro lado da porta. Eu sei que você tá aí. Não era uma voz grossa, nem sobrenatural do jeito que filme mostra. Era pior, porque parecia cansada, fria e perto demais. Eu não respondi. A voz ficou em silêncio alguns segundos. Depois falou de novo. Eu só segui você. Naquele instante, eu ouvi outra coisa. Passos no corredor da casa. Atrás de mim, dentro, eu virei tão rápido que quase caí do sofá. Não tinha ninguém, mas o som continuou. Uma passada, outra, vindo do corredor escuro que levava aos quartos. Ao mesmo tempo, a maçaneta da cozinha ainda tremia, ou seja, tinha alguma coisa do lado de fora e alguma coisa dentro da minha casa. Eu corri para o quarto, tranquei a porta e fiquei encostado nela segurando a maçaneta, como se isso fosse adiantar. O som no corredor parou bem do outro lado da maçaneta. Eu ouvi uma respiração baixa, depois uma unha ou algum objeto fino raspando a porta bem devagar, de cima para baixo.
E então a voz sussurrou: Foi você que abriu o caminho. Eu não lembro quanto tempo fiquei parado ali. Só lembro que em algum momento amanheceu. Os sons pararam, eu saí do quarto. A casa estava inteira, nada quebrado, nada levado, nada fora do lugar. Quase. Na parede do corredor, perto da porta do meu quarto, havia 3 marcas compridas, paralelas, como se alguma coisa tivesse apoiado a mão ali, ou tentado entrar. Pedi demissão do cemitério no mesmo dia, mudei de casa 2 semanas depois. Não contei para quase ninguém o motivo real. Quem ouvir acha que é invenção ou loucura. Às vezes eu mesmo queria acreditar nisso, só que tem uma coisa que nunca mudou. Toda casa em que eu morei, depois disso teve, em algum momento, uma madrugada silenciosa demais. E nessas noites, entre 3 e 4 da manhã, eu ainda ouço alguma coisa parando do lado de fora do portão, sem pressa, sem erro, como se ainda soubesse exatamente onde eu moro.